Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então, nesse aqui a gente vai falar da solução de sistemas lineares. Mas você já não falou no outro vídeo, professora? Não, mas aqui a gente vai mostrar como faz para solucionar sistemas lineares utilizando as matrizes, né? O método do escalonamento de Gauss-Jordan, tá? Então, aqui é um processo mais, assim, padrão, né? Que a gente resolve o sistema de qualquer dimensão, tá bom? E esse processo, gente, fiquem atentos, porque esse processo de Gauss-Jordan, ele vai carregar vocês o resto do curso. Então, vocês têm que aprender a fazer esse processo, porque a gente vai usar ele em outras situações, né? Para determinar a base de subespaço, para verificar se matriz é invertível, para, enfim, encontrar matriz inversa, tá bom? Então, esse processo é muito útil. Então, vocês precisam estar bem atentos com esse processo. Vocês vão levar ele até o final do curso, tá bom? Então, a gente vai ver agora a solução de sistemas lineares, tá? Então, eu já baixei aqui. Deixa eu botar. Pronto. Solução de sistemas lineares, então, tá aí. Dado um sistema linear como esse que tá aí, eu sempre esqueço de pegar a caneta. Pronto, peguei. Dado um sistema linear como esse que está aí, então a gente representa a sua matriz aumentada, né? A gente chama de matriz aumentada. Ó, não é aquela representação matricial AX igual a B que a gente colocou aí num vídeo atrás. É a matriz aumentada. Então, eu vou colocar do lado esquerdo dessa barrinha que está aqui, né? Do lado esquerdo dessa barrinha, os coeficientes das variáveis. E do lado direito dessa barrinha vão estar lá os termos independentes que ficam do lado direito da igualdade. Então, aqui, o objetivo é a gente levar essa matriz aumentada, que representa o sistema linear de uma forma mais, assim, simples, né? Sem as letras das variáveis, onde a solução possa ser encontrada facilmente, né? Então, à medida que a gente vai melhorando a equação, a matriz, a forma da matriz, a gente vislumbra a solução de uma maneira mais fácil. Então, por exemplo, esse sistema que está aí, né? Se eu for representar a matriz aumentada dele, como está aí aqui, né? A gente identifica muito facilmente a solução. Então, olha bem, na primeira linha, né? O que a primeira linha está dizendo? Está dizendo x1 mais 2x4 igual a 4. Então, x1 é 4 menos 2x4. Né? Na terceira linha, a gente também explicita o x2 em função do x4. Isso na segunda linha. Na terceira linha, a gente vai explicitar o x3 em função do x4, né? Tendo o x4 como qualquer número real. Então, mas por que a gente conseguiu ter essa visão mais fácil? Porque essa matriz, né, essa matriz que está aqui, está na sua forma reduzida, escalonada por linhas, tá? Basicamente, seria a gente conseguir montar um triângulo de zeros aqui embaixo, aqui, ó, tá? E de preferência, não para resolver um sistema, mas para ela estar na sua forma reduzida, escalonada, né? Aqui estando, né, os elementos todos iguais a 1 e o resto das colunas iguais a 0, tá? Os elementos do resto da coluna iguais a 0. Eu vou especificar melhor o que é uma matriz reduzida. Tá certo? Então, professora, mas olha só, você está olhando o sistema, você já poderia ter tirado essa solução direto aí, né, sem ter montado a matriz. Só que quando a gente monta a matriz, a gente tem essa visão, né, do triângulo de zeros embaixo, se não tem vamos dizer assim, uma linha múltipla da outra, a gente vislumbra isso com mais facilidade e é preciso fazer isso para também trabalhar com a matriz. Então, vamos à definição do que é uma matriz na forma reduzida escalonada por linha. Então, ela tem que ter as seguintes características. Letra A, todas as linhas que estão formadas por zeros, elas têm que estar situadas abaixo das linhas não nulas. Então, se eu tiver uma linha toda de zero, ela tem que estar na última linha, né? Então, a gente joga para baixo. Para efeito de resolver sistema, uma linha desse tipo, a gente simplesmente risca, tá? Tira fora. Na letra B, o primeiro coeficiente não nulo
em cada linha não nula é 1, chamado coeficiente líder da linha. Então, nessa daqui, tá vendo? Nessa primeira linha, o coeficiente é 1. O primeiro coeficiente não nulo. Na segunda linha, o primeiro coeficiente não nulo é 1. Na terceira linha, a mesma coisa, que é o coeficiente líder. Dadas duas linhas sucessivas, o coeficiente líder da segunda linha está à direita do coeficiente líder da primeira. Então, o que significa isso? Deixa eu dar uma limpada aqui. O que significa isso? Tá vendo aqui, ó? Se eu pegar essas duas linhas aqui, tá? O coeficiente líder da última linha, esse aqui, vai estar à direita do coeficiente líder da linha anterior, certo? Então, sempre assim. Se uma coluna contém um coeficiente líder de alguma linha, então todos os outros coeficientes da coluna são nulos, igual aqui, tá vendo aqui? Ó? Então, esse 1 aqui é o coeficiente líder, esse 1 aqui é o coeficiente líder da terceira linha. Toda a coluna dele é formada por zeros, tá? Então, isso é uma matriz na forma reduzida escalonada por linhas. Então, no exemplo 2, eu estou colocando uma matriz aí que ela não está na forma reduzida escalonada por linhas. Por quê? Tem mais uma razão aí. Ó, o coeficiente líder da segunda linha não é 1, é 2. E na terceira linha, né, a coluna que contém o coeficiente líder dessa linha não está toda nula, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, esses dois elementos, o 3 e o menos 2, diferentes de zero, tá? Então, ela não está na forma reduzida escalonada por linha. Bem, aí vem outra definição que eu esqueci de fazer, de grifar aí, né? Mas depois eu faço isso. Uma operação elementar sobre linhas de uma matriz é qualquer uma das seguintes operações. Agora que a gente vem com as operações do escalonamento, propriamente dito, né? Primeira coisa, trocar posições entre linhas. Isso é uma operação elementar. Se essa matriz representar um sistema, você chegar num sistema aqui, né, um sistema linear, e trocar a ordem das equações, você não vai estar mudando o sistema. A solução vai continuar a mesma, tá bom? Então, esse trocar posições entre as linhas é uma operação elementar. Multiplicar uma linha por um número real R não nulo. Essa também é uma operação elementar. Por quê? Porque eu estou simplesmente, né, naquela linha ali, se aquela linha representar a equação de um sistema linear, eu multiplicar essa equação por um número real, eu não vou estar alterando a equação. Tá? Outra operação elementar sobre linhas, né, é a última, por sinal. Adicionar R vezes uma linha a outra linha, substituindo essa última pelo resultado obtido. Ou seja, que operação é essa na hora de solucionar um sistema linear? É como, por exemplo, né, eu pegar uma linha do sistema aqui, ou, por exemplo, esse sistema aqui, né, se eu quiser eliminar a variável x nesse sistema aqui, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar essa linha aqui por menos 2 e somar com essa daqui e substituir o resultado nessa última, tá? Então, se eu fizer isso, eu não estou alterando a solução do meu sistema, visto que a gente já estava fazendo isso, né, para resolver sistemas, ou seja, multiplicar a equação por um número conveniente para poder somar com outra equação com o intuito de eliminar uma variável, tá? Então, sim, tem uma última. Se uma coluna contém um coeficiente líder, desculpa, gente, estou na mesma definição. Seguindo aí. Então, essas operações equivalem às operações feitas, como eu falei, né, no sistema linear e tal. E esse processo é conhecido como escalonamento. A gente diz que uma matriz A é equivalente por linhas a uma matriz B se a matriz B for obtida de A partir de uma sequência finita de operações elementares, tá? Então, aí vem um exemplinho aí, o número 3, que é para obter a matriz equivalente por linhas a essa matriz que está aí. Então, vamos lá. Vou resolver esse exemplo 3 com vocês. Exemplo 3, vou colocar aqui a matriz, que é 0, 0, 1, 2, 2, 3, 0, menos 2, 3, 3,
6, 9. Tá? Olha só, eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou trocar essa linha com essa, tá bem? Porque a linha de cima tem mais zeros à esquerda, né? Então, ficaria interessante ela se tornar a última linha, uma vez que eu vou ter o 1 na terceira coluna, né? Então, essa matriz vai ficar equivalente a essa daqui, 3, 3, 6, 9, 2, 3, 0, menos 2, 0, 0, 1 e 2. Pronto. Tá? Muito bem. Então, a gente começa, eu vou dar uma dica para vocês, que não está falado ali no texto, né? A gente começa sempre com a primeira coluna. Vamos arrumar coluna por coluna, sempre da esquerda para a direita, tá? Então, eu começo pela primeira coluna e vejo onde vai ter que aparecer o coeficiente líder. No caso, como eu estou na primeira coluna, o coeficiente líder vai ser o da primeira linha, esse aqui. Esse deve se tornar 1, tá? Então, eu vou dividir toda a linha por 3. Isso é uma operação elementar. Dividir por 3 equivale a multiplicar por 1/3, né? Então, isso aqui vai ficar assim. 1, 1, 2, 3, 2, 3, 0, menos 2, 0, 0, 1, 2. Pronto. Aí, como manda lá, né, eu tenho que anular todos os outros coeficientes dessa linha que eu tenho meu coeficiente líder igual a 1. Né? Então, como eu vou fazer? É interessante que esse coeficiente líder seja 1, porque o 1 é um número fácil para a gente usar, né, para eliminar os outros elementos. Então, olha só, eu vou multiplicar essa linha aqui por menos 2 e vou somar com a linha de baixo, tá? Então, essa matriz aqui agora vai ficar assim. Eu vou repetir a primeira linha, porque ela não vai se alterar por enquanto. Assim. Agora sim, eu vou fazer, ó, menos 2 vezes 1 vai dar menos 2, mais o 2 de baixo, 0. Eu tenho que fazer isso para a linha toda. Então, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 3, 1, tá? Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, mais 0, menos 4. E menos 2 vezes 3, menos 6, com menos 2 fica menos 8, tá? E aí eu vou repetir a linha de baixo. Pronto. Tá? Ainda bem que esse, né? Agora, bom, arrumei a primeira coluna, agora passo para a segunda coluna. Na segunda coluna, o coeficiente líder tem que estar à direita, né, da linha anterior. Então, o coeficiente líder tem que estar aqui, na segunda coluna, tá? E aí, o resto da coluna tem que se anular, ou seja, tem que anular o 1 acima dele. Então, eu vou colocar aqui, ainda bem que já é 1, né? Se não fosse, era só dividir. Vou multiplicar aqui por menos 1 e somar com a linha de cima. Tá vendo por que é bom a gente arrumar nessa ordem? Porque desse jeito, né? Esse 1 aqui da primeira linha, ele não vai se desarrumar, porque se o resto da coluna é 0, então eu não corro esse risco, tá? Bem, então vai ficar a primeira linha, né? Vai ficar 1, que vai dar menos 1 vezes 0 dá 0, mas 1 mesmo, 0, tá? Depois, 4 mais 2, 6, que eu vou fazer, né? Menos 1 vezes menos 4 dá 4, mais 2, 6, tá? Menos 1 vezes menos 8 dá 8, né? Mais 3, 11. A segunda linha não se altera. 0, 1, menos 4, menos 8. E a última linha a gente repete também, que a gente não mexeu com ela. Beleza. Tá? E daí, ó, o que está faltando agora? Vou partir para a terceira coluna. Já tem um coeficiente líder aqui, que ainda bem que é 1 de novo. Né? Bem, então o que falta acontecer? Anular o resto da coluna. Então, em primeiro lugar, eu vou multiplicar aqui por menos 6 e somar com a primeira linha. Tá?
Vou dar um espaço maior aqui, porque depois eu vou fazer a mesma coisa com a segunda linha. Então, repara que os dois primeiros elementos da linha não vão se alterar, né? Porque vão todos ser multiplicados por zero, né? E somados com zero. Bem, então, menos 6 vezes 1 vai dar menos 6, mais 6, 0. E menos 6 vezes 2 vai dar menos 12, mais 11, menos 1. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, falta eu anular esse menos 4. Vou multiplicar essa linha por 4 e somar com essa aqui. Então, de novo, aqui e aqui não vai se alterar, né? Aqui vai ficar 0, porque vai ficar 4 menos 4. E 4 vezes 2, 8, menos 8, 0 também. Né? Então, 0, 0, 1 e 2. E agora, essa matriz está na sua forma reduzida, escalonada por linha. Né? Vamos aproveitar esse exemplo. Vou fazer uma associação com um sistema. Né? Vamos imaginar que essa matriz aí, essa primeira aqui apresentada, né, fosse a matriz aumentada de um sistema linear. Então, ela estaria assim. Tá? Depois que eu fiz tudo isso, né, aqui seria o correspondente à variável x, aqui a coluna dos y, aqui a coluna dos z. Tá? Depois que eu fiz todo esse escalonamento, né, aqui continua a coluna do x, a coluna do y, a coluna do z. Essa aqui seria a matriz aumentada, reduzida, escalonada por linha, tá bem? Agora, observa do jeito que está aqui. Né? Quando você olha para a primeira linha, o que ela está dizendo? Essa primeira linha aqui, ela está dizendo que o x é igual a menos 1. Direto, tá? Porque eu tenho x mais 0y mais 0z igual a menos 1. A segunda linha, o que ela está dizendo? Que o y é igual a 0. E a terceira linha está dizendo que o z é igual a 2. Viram? Então, assim, essa forma de resolver sistema escalonando é bem segura, né? Porque aí a gente não se perde, tá? Então, caso fosse a solução de um sistema. Bem, aí vem o exemplo 4, né? Que é para resolver esse sistema linear aí também por Gauss-Jordan. Então, a gente vai fazer isso. É esse processo, né, de escalonamento. Vamos lá, esse aqui agora é o exemplo 4, tá? Ó, eu já vou transcrever para cá, eu já vou transcrever aqui a matriz aumentada do sistema, tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Primeira linha, 1, 2, 3 e 9. Segunda linha, 2, menos 1, 1 e 8. Terceira linha, 3, não tem o y, então é 0 na coluna dele. Menos 1z e 3 aqui. Então, essa aqui é a matriz aumentada aí do exemplo 4. Vamos separar aqui o que é coeficiente de termo independente, tá bom? Bem, vou proceder da mesma forma. Então, olha lá, aqui já é 1, coeficiente líder, que bom, né? Então, vou multiplicar aqui por menos 2, somar embaixo para eliminar esse 2 aqui, uma vez que eu tenho que anular o resto da coluna, tá? Aí, isso aqui vai ficar, ó, 1, 2, 3, 9, né? 0, que anulou. Então, menos 2 vezes 2 dá menos 4, com menos 1, menos 5. Tá? Menos 2 vezes 3, menos 6, com 1, menos 5. E menos 9 vezes 2, menos 18, mais 8, menos 10. Tá? Vou partir agora para a terceira linha, né? Vou anular o 3. Então, para anular o 3, eu tenho que multiplicar por menos 3, essa linha aqui, e somar com a de baixo. Então, isso vai ficar 0, tá? Menos 3 vezes 2, menos 6, mais 0, menos 6. Tá? Menos 3 vezes 3, menos 9, né? Com menos 1, menos 10. Menos 3 vezes 9, menos 27, tá? Mais 3, menos 24. Pronto. Tá? Peraí, deixa eu dar uma ajeitada aqui.
Pronto. Bem, agora eu já arrumei a primeira coluna, vou partir para a segunda, né? Bem, esse elemento que está aqui tem que virar 1. Para fazer isso, vou dividir toda essa linha por menos 5. Então, essa matriz vai ficar 1, 2, 3, 9, 0, 1, 1, 2. Estou dividindo tudo por menos 5, né? E embaixo, 0, menos 6, menos 10, menos 24. Pronto. Então, aqui já é 1, como a gente gostaria, tá? Então, agora eu vou eliminar o resto da coluna. Então, vou multiplicar aqui por menos 2, somar em cima para eliminar o 2 que está lá. Então, vou colocar esse resultado aqui embaixo. Então, vai ficar 1, né? Menos 2 mais 2 ficou 0. Menos 2 mais 3, 1. Menos 2 vezes 2, menos 4 mais 9, 5. Tá? Vou multiplicar agora por 6 para eliminar esse 6 que está ali. Esse menos 6 que está ali, né? Então, vou repetir a segunda linha. 0, 1, 1, 2. Então, aqui, ó, permanece 0, porque isso não vai se alterar. Tá? Aqui vai ficar 0 também, tá? E agora, 6 vezes 1, 6. Com menos 10, menos 4. E 6 vezes 2, 12. Menos 24, menos 12. Tô bem, tá? Repara, nesse momento já ficou fácil a gente resolver o sistema, tá? Eu vou até fazer aqui assim. Depois a gente prossegue com o escalonamento e vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, olha só. Aqui, se eu já quiser parar, eu já montei meu triângulozinho de zeros aqui, tá vendo? Se eu quiser parar, eu posso. E aí eu determino o valor de uma variável e vou retrosubstituindo e obtendo os valores das demais. Então, por exemplo, ó, na última linha, na terceira linha, a gente pode obter assim, ó, o que está dizendo aí? Menos 4z igual a menos 12. Então, z igual a 3. Tá? Na segunda linha, né, o que está dizendo aí? Está dizendo que y mais z igual a 2. Então, y igual a quanto? Menos 1, né? Porque o z é 3, tá? Então, y igual a menos 1. E na primeira linha, né? O que a gente tem lá? X mais z igual a 5. Como o z é 3, então x igual a 2. E aí a gente tem o sistema já resolvido. Mas, se quiser, a gente pode prosseguir aí com o escalonamento. Então, eu vou fazer o que aqui? Dividir por menos 4. Aí, essa matriz vai ficar 1, 0, 1, 5, 0, 1, 1, 2, né? 0, 0, 1, 3. Tá vendo? Na última linha, a gente já está vendo que o z é 3. Isso é óbvio, né? Que eu dividi a equação por menos 4. Enfim, agora eu vou usar esse 1 para eliminar o resto da coluna. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1, somar com a coluna de cima. Desculpa, com a linha de cima, com a primeira linha. Então, isso vai ficar 1, 0, 0, tá? E menos 3 mais 5, 2. Agora, eu vou fazer a mesma coisa, como aqui é 1, vou fazer a mesma coisa com a segunda linha, né? Vou multiplicar por menos 1, somar também, tá? Então, vai ficar 0, 1, aqui vai zerar. Menos 3 mais 2, menos 1. Então, já está pronto aí, ó. Certo? Dessa linha aqui, a gente tira que x é igual a 2. Dessa aqui, a gente tira que y é menos 1. E dessa aqui, a gente tira que z é 3. Tá? Então, a gente poderia ter parado ali naquele ponto, né? Se o objetivo for realmente só resolver o sistema, né? Mas se eu quiser reduzir a matriz ao máximo que eu puder, a gente chega lá e encontra a mesma solução. Bem, voltando aqui. Vamos à definição do que vem a ser um sistema homogêneo. Um sistema homogêneo é um sistema onde todas as equações são igualadas a zero, tá? Então,
Obviamente, de cara, a gente já tem uma solução, que são todas as variáveis iguais a zero, né? Então, se eu atribuir x, como está aí na definição, atribuir x1, e x2, e x3, e x até n, tá? Se eu fizer isso igual a zero, todas as equações serão satisfeitas, tranquilo. Essa solução, em particular, ela é chamada de solução trivial, né? Todo sistema homogêneo tem solução trivial. Todos esses planos vão passar pela origem do espaço, tá? Então, ali na origem vai ser um ponto que vai estar em todas as equações, né? Em todos os planos. Mas alguns, né, possuem soluções não triviais, alguns sistemas, né? O que significa uma solução não trivial? Uma solução diferente da solução nula, né? Aí está no exemplo 5 aí para a gente resolver esses dois sistemas homogêneos aí, tá? Vamos resolver o sistema A. Vou passar aí para cá. Então, exemplo 5, letra A. Ó, já vou transcrever para cá a matriz aumentada, tá bom? Então, é 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. Menos 1, 3, 2, 0. Menos 1, 3, 2, 0. 2, 1, menos 2, 0. 2, 1, menos 2, 0. Então, já está aqui o sistema que é a matriz aumentada dele. Beleza? Bem, então, de novo, vou fazer o escalonamento, né? O coeficiente livre aqui, ainda bem que é 1. Então, vou multiplicar ele por 1 mesmo, né? E somar com essa linha de baixo aqui. Então, oi? Peraí. Me perdi. Acho que eu encostei em alguma coisa aqui. Pronto. Voltou. Então, agora então, aí a matriz vai ficar assim, né? 1, 2, 3, 0, 0. Tô só somando as linhas, né? 5, 5, 0. Depois, agora aqui eu vou multiplicar por menos 2 e somar com a linha de baixo. Então, vai ficar 0. Ó, menos 4 mais 1, menos 3. Né? Menos 6 com menos 2, menos 8. Tá? E 0. Aliás, olha só, essa coluna aqui, toda de 0, ela é dispensável, né? Ela é dispensável, uma vez que vai ser sempre tudo 0 até o final, tá? Deixa eu só conferir essa última aí. Menos 4 mais 1, menos 3, menos 6 com menos 2, tá certo. Então, ficou dispensável. Beleza, vamos partir agora para a próxima coluna. Então, aqui é 5, né? Então, eu vou dividir toda essa linha por 5. E aí vai ficar a seguinte matriz. 1, 2, 3. Não vou escrever essa quarta coluna. Depois, lá no final, a gente põe na cabeça que tem uma quarta coluna ali igual a 0. 0, 1, 1, tá? E 0, menos 3, menos 8. Bom, então aqui já é 1. Vou multiplicar aqui por menos 2 e somar lá para eliminar o primeiro elemento da coluna. Aí vai ficar 1, 0, menos 2 mais... Estou multiplicando menos 2 por esse 1 aqui. Menos 2 mais 3 vai dar 1. Ai, de novo. Vai dar 1, tá? Vou repetir. Não. Vou repetir aqui. E para eliminar o menos 3, eu vou multiplicar por 3 e somar embaixo. Então, aqui mantém o 0. Aqui também vai se anular. E 3 vezes 1, 3, com menos 8, menos 5. Olha só, eu não preciso nem me dar o trabalho de terminar de escalonar, porque vocês vão ver que eu vou conseguir chegar na matriz de identidade, tá? Olha só, essa última, lembra sempre, aliás, né,
que tem aqui uma coluninha de zeros, tá? Então, olha só, essa última linha aqui está me dizendo o quê? Que menos 5z é zero, de onde o z é zero, tá? Essa segunda linha aqui está dizendo o quê? Que y mais z é zero. Mas se o z é zero, então o y é zero. E a primeira linha está dizendo que x mais z é zero. Parece um y, tá? Como z é zero, então o x é zero também. Então, esse sistema admite apenas a solução trivial, tá? Apenas a solução trivial. Certo? O conjunto de solução dele é esse aqui. X, Y e Z iguais a zero. Beleza? Agora vamos fazer o outro exemplo. Eu vou dar uma pausa para transcrever ele para cá, tá? Pronto. Eu dei uma apagada lá no item A e agora eu vou fazer esse aí. Já botei a matriz aumentada dele aqui, ok? Então, a gente parte para o escalonamento. Olha, observa que aqui, né, vai sobrar uma variável. Então, um sistema homogêneo, muito provavelmente aqui eu vou encontrar infinitas soluções, né? Quem sabe? Vamos lá. Então, o coeficiente líder já é 1 aqui, vou multiplicar aqui, então, por menos 1, somar aqui. Então, isso ficou assim. 1, 1, 1. Ó, eu escrevi a coluna de zeros aqui, mas eu vou eliminar, tá? No próximo passo. Então, são 4 uns, né? Pronto. Aqui vai ficar 0. Então, menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. E a mesma coisa a gente vai fazer para a terceira linha, tá? Menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 2, 1, tá? Menos 1 mais 1, 0. E menos 1 mais 0, menos 1. Beleza? Ó, agora eu vou arrumar essa próxima coluna. O coeficiente líder vai ter que ser aquele ali. Então, eu vou dividir isso aqui, ou multiplicar, né? Vou dividir por menos 1. Aí, essa matriz vai ficar assim. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, menos 1. Pronto. O coeficiente líder é esse. A mesma coisa. Vou multiplicar aqui por menos 1, somar em cima para arrumar a coluna. Então, volta lá. Então, ficou 1, ó, menos 1 mais 1, 0. Menos 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. Tá? Vou repetir a linha. 0, 1, 1, 0. E vou fazer a mesma coisa aqui, porque também é 1, tá? Então, 0, 0, né? Menos 1 mais 0, menos 1. 0, menos 1. Pronto. Certo? Bem, coeficiente líder aqui é menos 1. Galera, ó, vou aproveitar aqui, tá? Pronto. pra gente escrever um pouquinho menos, tá bom? Bem, então agora eu tenho que eliminar esse 1 aqui. Muito simples, né? Vamos explicar. Eu nem precisava, né? Nem precisava eu ter feito aquilo, mas enfim. Multiplicar por menos 1, bastava somar as duas linhas. Aí vai ficar, então, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, ó, menos 1, mais 0, menos 1. Dá para não botar o 0 ali de cara. 0, 0, 1 e 1. Pronto. Agora, não tem mais o que fazer. Lembra que aqui tem uma coluninha de zero. Tá? Não tem mais o que fazer. Essa é a coluna do x, essa é do y, do z e do w. Né? Então, ó, olha o que a primeira equação está dizendo. Que x mais w é zero. Né? Então, x igual a menos w. Olha a segunda coluna. Y menos w é zero. Então, o y é o w. E a terceira linha está dizendo que z mais w é zero. Então, z é igual a menos w.
E W? Não tem como saber. W é um número real qualquer, tá? Não é que não tem como saber. Qualquer valor serve, né? Então, vocês vejam que aqui eu tenho um conjunto de soluções, né? As minhas soluções são quádruplas do tipo o x menos w, o y, w, z menos w, e o w, w mesmo. Pronto. Onde o w é um número real. Aí eu pergunto, a solução trivial, solução nula, está dentro desse conjunto? Tá. É só fazer w igual a zero. Certo? Então, vamos lá. Um sistema homogêneo com um número de incógnitas maior que o número de equações, ele possui soluções não triviais. Certo? Então, aí aqui a gente fecha, né, este capítulo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou resolver... eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver o exercício só, o exercício 5, né? Porque aqui nesse momento é importante a gente observar algumas coisas, tá? Aqui no exercício 5 está pedindo para a gente determinar todos os valores de A para os quais o sistema linear resultante, primeiro, letra A, não tem a solução, B, tem a única solução e C, tem infinitas soluções. Então, eu queria resolver só esse número 5 aí, para a gente, para eu mostrar para vocês como que acontece, né? O que apresenta a matriz quando cada uma dessas coisas acontece. Bem? Bem, então vamos lá fazer o exercício 5 aqui. Vou transcrever a matriz para cá, já a matriz aumentada, tá bom? Então, é 1, 1, menos 1 e 2. 1, 1, menos 1 e 2. Estou botando espaço assim, porque depois vem letra. 1, 2, 1, 3. 1, 2, 1, 3. 1, 1, 1, 1. A ao quadrado menos 5. A ao quadrado menos 5. A. Então, estão aí todos os coeficientes. Está montada a minha matriz aumentada. Vamos escalonar. Não sei se vocês concordam comigo, mas é muito chato o escalonamento, né? É chato. Eu não gosto de ficar fazendo continha, tá? Acredito que vocês também não. Mas, ossos do ofício, né? Vamos lá. Multiplica por menos 1 e soma aqui embaixo. Repara que eu já estou começando a fazer um pouquinho mais rápido, né? Depois, se vocês tiverem dúvida, é só voltar o vídeo aí mais um bocadinho. Então, ó, essa linha repete, porque o importante que eu quero mostrar para vocês é o final, é a conclusão. Então, aqui ficou 0, menos 1 mais 2, 1, 1 mais 1, 2, menos 2 mais 3, 1. Tá, a mesma coisa aqui, então, ficou 0, menos 1 mais 1, 0, 1 mais a ao quadrado menos 5 dá a ao quadrado menos 4. E a menos 2. Muito bem. Ó, é nesse momento aqui, essa última equação é que é importante, tá? É aqui que a gente vai definir quando que o sistema vai ter infinitas soluções, quando ele não vai ter solução e quando ele vai ter uma única solução, se é que vai ser possível uma única solução, tá? Olha só, então antes de decidir em cima do que está aqui nessa matriz, pensa uma coisa aqui comigo. Se eu tiver uma equação do tipo assim, ó, 0z igual a 4. Essa equação tem solução? Não vai ter, né? Por quê? Quem que eu vou multiplicar por 0 para chegar a 4? Não vai ter. Então, esse z aqui, não existe z real que satisfaça isso. Ok? Aí, neste caso, não tem solução, tá? Nesse caso aqui, não tem solução. Essa equação. Ok? Se eu tenho uma equação do tipo assim, 0z igual a 0. Qualquer valor de z que eu colocar aí, vai satisfazer. Então, aqui, ó, qualquer z serve. Z real
serve. Entendeu? Então, essa equação aqui tem infinitas soluções. Tá bem? Agora, se eu tiver uma coisa do tipo assim, 3z igual a 7, tanto o coeficiente de z quanto quer dizer, se esse coeficiente de z aqui, basta que esse seja diferente de zero, tá? Esse cara aqui, ó, diferente de zero. Se ele for diferente de zero, o z eu vou poder encontrar, nesse caso aqui é 7/3, né? Porque no outro caso você teria 0 sobre 0, que é indeterminado. No outro caso você teria 4 sobre 0, que não existe. Entendeu? Então, mesmo que o 7 ali não fosse 7, fosse um 0, 0 dividido por 3, ok, dá 0. Né? Então, aí, nesse caso, eu tenho única solução. Entendeu? Então, agora vamos analisar esta equação aqui. Vamos analisar. Olha lá. Essa equação é uma equação do tipo a ao quadrado menos 4, z igual a menos 2. Tá? Então, vejam. Quando que ele... Qual é o que fala aqui? Pede o que? Letra A. Não tem a solução. Tá bom. Então, vamos resolver a letrinha A aqui. Não tenha solução. Para não ter solução, o coeficiente do z tem que ser 0 e o lado direito da igualdade não. Igual a equação desse tipo aqui, 0z igual a 4, aqui que eu escrevi. Tá? Então, eu teria que fazer a ao quadrado menos 4 igual a 0 e a menos 2 diferente de 0. Aí eu não tenho solução. Bom, para a ao quadrado menos 4 dá 0, ou a é 2 ou a é menos 2. Né? Então, eu tenho isso aqui e a diferente de 2. Então, isso aqui, não sei se vocês vão se lembrar, isso aqui é o silogismo disjuntivo. Olha lá, você tem uma proposição P, outra Q, e depois eu digo que tem um não Q, tá? Então, eu descarto essa daqui, com o que eu fico? O A é 2. Então, para esse sistema não ter solução, o A, aquele Azinho lá dos coeficientes, tem que ser igual a 2. Na letra B, está pedindo para quê? Solução única. Ok. Então, solução única, como é que vai ser? Basta que o coeficiente de z não seja 0. Então, basta que a ao quadrado menos 4 seja diferente de 0. Isso significa a diferente de menos 2 e a diferente de 2. Tá? Eu tenho um toque com isso, tá? Eu não gosto de escrever isso aqui, não, ó. Eu tenho um pouco de implicância, porque aqui eu estou dizendo que o A é diferente de menos... o A é diferente de mais ou menos 2. Então, significa que ele pode ser 2, por exemplo, tá? Então, eu, particularmente, já vi livro escrito isso, mas eu não gosto muito disso, não. Então, eu prefiro botar o Ezinho aqui. Então, A é diferente de 2 e diferente de menos 2. Então, na letra C, infinitas soluções. Né? Então, para ter infinitas soluções, olha lá para a equação de novo aqui, ó. Eu tenho que ter a ao quadrado menos 4 igual a 0, a ao quadrado menos 4 igual a 0, e o a menos 2 também igual a 0. Ou seja, eu tenho que ter a igual a 2 ou a igual a menos 2 e a igual a 2. Ou seja, a igual a 2, né? Basta que o a seja 2, tá? Porque aí... mas aí o a não pode ser menos 2 não, professora? Não, porque se o a for menos 2, esse lado direito aqui não vai dar 0, né? Então, tem que satisfazer as duas coisas, né? Se o a for menos 2, eu tenho duas proposições aqui para serem satisfeitas. Essa e essa. As duas têm que ser verdadeiras.
Então, se eu fizer A igual a 2, né, só a primeira vai ser verdadeira, a segunda não. A igual a menos 2, tá? Então, por isso que a conclusão fica A igual a 2. Tá bem? Então, aí agora eu acho que vocês já têm bastante munição aí para resolver os exercícios, né? E qualquer dúvida, postem lá para mim, no chat ou nas postagens lá da turma. Tá bom? Não deixem de estudar, meu povo. Até logo!